Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é complicado, mas eu acho que é urgente falar a respeito disso e principalmente produzir material para conversarmos a respeito disso. Nós trataremos a homossexualidade dentro da Bíblia. Solta a vinheta. Antes de iniciarmos, há 5 questões que eu considero importantes para todo mundo que se coloca para discutir textos bíblicos, teologicamente falando. Nós precisamos ter como pressuposição para depois adentrarmos na discussão propriamente dita. A primeira questão é: a Bíblia ela não é um livro de fato, é um livro teológico. Ela utiliza figuras de linguagem, acontecimentos históricos para tentar tratar de uma outra realidade. Então, mais importante do que aquilo que está escrito é o que está querendo dizer. Mais importante do fato que está ali presente é o que esse fato está querendo demonstrar. O segundo fato é que a Bíblia foi escrita dentro de um contexto específico, para um povo específico. E antes dela ser palavra de Deus, ela é palavra do homem. Foi um ser humano que escreveu dentro de contexto, tendo uma realidade, e as concepções que ele tinha a respeito de alguns assuntos não são as mesmas concepções que nós temos hoje. Então nós precisamos, quando vamos ler a Bíblia, entender o contexto histórico, quem foi que escreveu, ou por que estava sendo escrito aquele texto, para tentar chegar à verdade que Deus quer dizer, ou tentar chegar à mensagem que Deus quer passar através daquele autor. Então, dentro da Bíblia nós temos a vontade de Deus, mas antes de tudo nós temos também a vontade do homem. Nós precisamos ler a Bíblia tendo isso em questão, para a gente poder diferenciar entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que é divino e aquilo que é humano. A terceira questão que nós precisamos colocar é que a Bíblia nada impõe, ela é livre escolha. Todos aqueles que acreditam na palavra de Deus, acreditam nos ensinamentos de Jesus Cristo, devem aderir. Isso não é imposição. O próximo, acho que é o quarto, né? O quarto que nós temos que ter em consideração é que a Bíblia é um livro sagrado, e há vários livros sagrados dentro da nossa sociedade. Ela é um entre outros. Obviamente que nós, como cristãos, a temos como a mais verdadeira, a mais sagrada, como expressa a reveladora da vontade divina, o Deus verdadeiro que se revelou através de Jesus Cristo. Tudo isso é uma pressuposição nossa. Há algumas questões que estão além da Bíblia. E aí, para nós cristãos, é chocante ouvir isso. Pois é, dentro da sociedade nós nos lidamos com diversos assuntos que escapam do escopo bíblico. E nós precisamos discutir politicamente, sociologicamente e filosoficamente alguns assuntos que fogem da realidade bíblica. Então a gente não pode querer ter a Bíblia em todas as realidades ou ela como normativa. Quando nós falamos de uma sociedade tão complexa e tão plural como nós vivemos hoje, ter a Bíblia como única normativa é um equívoco. E ela não pode ser utilizada como ferramenta de instrução, como estão querendo os congressistas hoje. E por fim, a teologia é a ciência que estuda Deus e sua deidade, conforme afirma Santo Tomás de Aquino. Nós temos uma subdisciplina dentro da teologia que se chama hermenêutica, ou também teologia bíblica, que estuda os textos bíblicos. E para tal estudo, eles se utilizam dessas ferramentas que nós acabamos de utilizar. Então, tendo claro essas 5 questões, vamos ler os textos e tentar discutir teologicamente, tentando identificar no texto o que eles querem dizer, qual é o contexto ao qual eles estão inseridos e o que eles querem realmente transmitir. E se a homossexualidade pode ser condenada pela Bíblia ou se ela não é condenada pela Bíblia. Lembrando que a discussão aqui é teológica, a discussão não é política, não é sociológica. Então passamos ao texto e à discussão propriamente dita. O primeiro texto utilizado para a condenação da questão da homossexualidade está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. O texto, por mais que possa parecer que está falando de uma relação heterossexual, é um pouco equivocado afirmar isso categoricamente. Vejamos por quê. O texto está querendo dar ênfase a uma outra coisa. Ele utiliza de uma relação, o texto utiliza-se de uma sexualidade para dar ênfase a uma outra questão que é muito mais importante. Quando nós falamos biologicamente, obviamente que a procriação ela é importante, porque através dela há uma manutenção da espécie. Mas é ingênuo demais acreditar que todos estão fardados
a carregar esse fardo que está colocado sobre a Bíblia. Até mesmo porque a natureza já resolveu esse problema. Se é tão importante assim, ou se é do mandamento divino que todos viessem procriar para dominar a terra, se a procriação fosse o tema central, por que então algumas pessoas simplesmente não conseguem engravidar? Por que outras pessoas nascem homossexual? Ou porque alguns casais há um impedimento, tanto no homem quanto na mulher, de um problema biológico que eles não conseguem engravidar? Então, se a questão da procriação não é o tema central do texto, qual que é o problema central e qual que é o tema que ele está dizendo? É um texto belíssimo. Ele está falando de algo muito importante. Vejam só, Deus é dono de todas as coisas. Ele criou todas as coisas de livre e espontânea vontade. Ele criou o mar, criou a natureza, criou a terra e criou nós seres humanos. Nós somos uma criatura entre tantas outras, neste primeiro momento, nessa primeira análise. Diante disso, Deus criou uma empatia tão grande com o ser humano e amou o ser humano de uma tamanha forma, ele entregou todas as criaturas para uma única criatura. Então, a parte mais importante do texto não é a questão da procriação. Isso é uma linguagem figurativa querendo dar ênfase à última palavra que é feita no texto: dominar a terra. O texto faz referência a que o homem foi feito para dominar, para cuidar, para zelar de todas as criaturas criadas por Deus. Então Deus dá uma missão para o homem. Ele dá como se fosse um desígnio para o homem. Então o foco central aqui não é da relação heteronormativa ou como uma relação unicamente que está aí desejada por Deus. É uma linguagem metafórica que ele utilizou de uma sexualidade própria para falar de uma missão que ele dá ao homem, que é do domínio de todas as coisas. Aqui nesse canto, ou neste canto, vou deixar alguns textos bíblicos para que vocês conferirem. Todas as vezes que os textos sagrados vão retornar à questão dessa passagem bíblica, eles não vão dar em nenhum momento importância à questão da sexualidade ali tratada, que é a sexualidade hétero. Por quê? A questão não é essa. O segundo texto utilizado para falar a questão da homossexualidade está presente em Gênesis 2, versículo 22, ou também em Gênesis 1, versículo 26. Então veja só, nós temos dois textos para falar sobre a questão da criação do homem e da mulher. E esse texto é utilizado por muitas vezes porque os fundamentalistas afirmam que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, não homem com homem, mulher com mulher, mas Deus criou um homem e uma mulher. Esse é um texto fácil de ser rebatido quando nós falamos de questões fundamentalistas. Se Deus criou um homem e criou uma mulher, com quem os seus filhos casaram? Eles cometeram como tipo um incesto para continuar a humanidade. Quando nós entramos numa leitura fundamentalista, nós criamos uma arapuca que nós mesmos não conseguimos dar uma resposta cabal depois. E a gente acaba se entrando em contradições através de contradições. Então o foco aqui não é querer dizer que Deus criou o homem para a mulher para o homem. Não está querendo narrar uma narração heteronormativa como única que se aceita por Deus. Então, se não é isso, o que o texto está querendo dizer em seguida? Nós temos dois textos que falam da narração da criação do homem. No primeiro texto, e são dois textos distintos, diferentes. O primeiro está escrito em Gênesis 1, o segundo está em Gênesis 2, como diz. Em Gênesis 1, não há uma separação. Parece que Deus criou o homem e a mulher simultaneamente, a sua imagem e semelhança. Então no texto está escrito o seguinte: a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Então foram criados simultaneamente. Já em Gênesis 2, Deus primeiro formou o barro, depois fez o homem e depois fez a mulher. Então há um processo na criação como um todo, e não de uma forma só como foi feito na primeira narração. Essas duas narrações são diferentes entre si e ao mesmo tempo contraditórias, porque narram de maneiras totalmente diversas a criação do homem, porque se tratam de linguagens teológicas, não são de fatos de si. Então, o que o texto está querendo dizer? Não importa a maneira com que foi criado, se é homem, se é mulher, se foi feito do barro, se foi feito... Não importa. O importante é que Deus é o Criador, que Deus cria todas as coisas e que Ele mesmo é o Criador dessas realidades enquanto tal. Veja, o texto está querendo também enfatizar que de todas as criaturas, o homem é o mais amado, é o mais quisto por Deus. Ele é o que mais querido. A primeira narração tenta narrar da seguinte maneira, dizendo que Deus criou o homem e a mulher sua imagem e semelhança. Dentre todas as criaturas, a única criatura que possui a imagem de Deus, segundo Gênesis 1, é o homem e a mulher. No Gênesis 2, eles procuram uma outra maneira de dizer que o homem é quisto por Deus. Veja, Deus criou todas as coisas de maneira pela palavra.
Criou o sol pela palavra, a lua pela palavra, o dia pela palavra, o mar, os animais, as florestas, tudo pela palavra. O único ser que Deus arregaçou as mangas e trabalhou, suou para fazer, foi o ser humano. Então Deus, entre aspas, sujar a sua mão, trabalhar ardentemente, significa que Deus quis fazer o homem com todo carinho, com todo amor. Ele mesmo quis cuidar pessoalmente daquela criação. Então o texto está querendo salientar que o homem é importante para Deus, que ele é amado por Deus. O texto também torna-se bonito porque pela primeira vez aparece, e depois de tudo feito, pela primeira vez a Bíblia narra que Deus viu que algo não estava bom. Então é aí que ele cria a mulher. Então, na segunda narração que nós pegamos, a gente percebe que Deus então faz Adão dormir, e é uma linguagem teológica bonita, porque tem todo um significado teológico de Adão dormir diante da criação da mulher. E Deus tira do lado de Adão a primeira mulher. Veja, tira do lado. Essa questão de tirar da costela, isso é questão é tradição. Na Bíblia não está escrito que Deus tirou a Eva da costela de Adão. Isso foi construído durante muitos anos através das pregações dos sacerdotes, então ficou-se como se fosse a costela. Mas na Bíblia está escrito que Deus tirou do lado de Adão a sua companheira. E veja, então é a primeira vez então que Deus vê que algo não está bom, dá uma companheira para o homem, e o homem, ao olhar sua companheira, ele a ama indescritivelmente. Todas as criaturas, ele olha para ela e fala assim: nossa, essa sim é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Ele se reconhece nela. Ele olha para ela e vê ele se vê um com ela. Então, a Bíblia não está querendo falar que Deus criou a mulher para o homem, então por isso que é o único relacionamento aceito é o dos dois. Mas a Bíblia está querendo dizer da complementariedade, ou seja, nós nascemos para ser companheiros uns dos outros. Mais importante que a relação heteronormativa é que nós devemos ajudar-nos, porque ninguém nasceu para ser sozinho. Ninguém nasceu para viver como uma ilha. Como diz Teilhard de Chardin, o homem não é uma ilha. Ou como diz John Locke, né? John Locke tem uma frase também muito bonita que ele fala o seguinte, que o homem criou a sociedade porque ele não consegue viver sozinho. Então essa capacidade que o ser humano tem de não conseguir viver sozinho, de enxergar no outro um companheiro, uma ajuda, de enxergar no outro alguém que é semelhante a si, é a principal mensagem dessa Sagrada Escritura. Então, em nenhum momento, na Bíblia está querendo dizer que Deus criou o homem e a mulher para o homem, só por isso, então, há uma sexualidade aí pré-definida. Não tem como pegar nesse texto uma sexualidade pré-definida por Deus. E essa leitura que nós estamos fazendo, quando os textos bíblicos também vão tratar dessa criação do homem e da mulher, e nenhum texto está falando da sexualidade pré-definida por Deus, ou que Deus criou o homem para a mulher para o homem, então nós somos todos obrigados a ser héteros. Muito pelo contrário, eles sempre fazem referência à questão do quanto o homem é amado por Deus, de que Deus quer o homem, que nós não nascemos para ser sozinhos. Então vou deixar algumas referências bíblicas para vocês pesquisarem. Muitas pessoas utilizam a questão de Sodoma e Gomorra, presentes no capítulo 19, para dizer que a relação homossexual não é benquista por Deus, ela não é aceita por Deus, e por isso mereceu como castigo principal a pena capital, que é a pena de morte. Então, diante disso, nós vamos ver então, no que se configura essa narração e qual o contexto em que ela está inserida e se realmente o pecado de Sodoma e Gomorra foi o pecado homossexual. Há uma discussão teológica para dizer se Sodoma e Gomorra trata-se de um fato histórico ou de um fato alegórico. Ou seja, se é um dado histórico ou se é uma historinha contada para traduzir uma mensagem. O que se sabe até então é que não foi encontrado vestígios arqueológicos nenhum a respeito de Sodoma e Gomorra. E pesquisando, olhando a Bíblia, os arqueólogos dizem que onde a cidade de Sodoma e Gomorra estavam situados na Bíblia, hoje é invadido pelas águas. Então não tem como fazer um estudo propriamente dito nesses lugares. No versículo 4 de Sodoma e Gomorra está escrito o seguinte: os homens daquela cidade cercaram a casa, os varões de Sodoma, todo o povo junto, desde os mais jovens até os mais velhos. No versículo 8 está escrito o seguinte: eis que tenho duas filhas, eu vou lançarei para fora e fazer delas o que vem vos parecer. Ou seja, se a gente pegar esse texto ao pé da letra, como muitas pessoas fazem para condenar a relação homossexual,
o texto inteirinho ele é contraditório, ele não se sustenta enquanto tal. Se todos eram homossexuais, de onde saíram as crianças, as mulheres, o que eles faziam para se procriar? E por que Ló oferecer a sua filha, sendo que eles não gostavam de sexo oposto, eles gostam do mesmo sexo, então oferecer a filha e não oferecer é uma tentativa inútil, é a mesma coisa. Até mesmo porque as pessoas que estão ali são gays, elas não gostam, possivelmente, né, do outro sexo. Então vamos fazer uma outra leitura que nos ajudará a entender melhor esse texto e entender a riqueza com que esse texto trabalha as questões. A lição que o texto de Sodoma e Gomorra quer passar, independente se é um fato histórico ou se é um fato alegórico, a lição que o texto quer nos dar é que o pecado leva-nos à morte, ou o pecado nos destrói enquanto tal. Ninguém se reconhece quando está inundado diante do pecado. Eles não querem ter um relacionamento com sentido. Não trata-se ali de duas pessoas que gostam, que se amam, duas pessoas adultas. São pessoas de uma cidade inteira que querem estrupar ou querem ter uma relação forçada com dois jovens que acabaram de chegar. Então não é uma relação homossexual segundo a ordem natural, de uma pessoa que nasceu gay e que é gay, mas sim de pessoas héteros que querem o sexo pelo sexo, o prazer pelo prazer. Então aqui trata-se de a exploração sexual de duas pessoas que estavam vulneráveis por homens de uma cidade inteira. Veja, muitas pessoas utilizam esse texto e acabam criticando a relação homossexual aí presente. Mas esquece que Ló ofereceu a própria filha para ser estrupada por uma cidade inteira, por homens de uma cidade inteira. Então vejam só, se a gente fosse pegar ao pé da letra, qual que foi o maior pecado dessa história toda? A relacionamento homossexual ou eu oferecer a minha filha para ser usada como um objeto por uma cidade inteira? Então as pessoas usam dois pesos e duas medidas para justificar o mesmo acontecimento. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles eram conhecidos por serem opulentos, por serem avarentos. Eles estavam preocupados com a soberba, com a ganância de construir e de serem ricos e de ter bens materiais. Um dos maiores mandamentos da Bíblia e para o povo de Israel era o acolhimento de estrangeiros. Todas as pessoas que chegavam dentro da cidade e que não eram dali deveriam ser bem acolhidos e ser tratados como um da própria família. É o princípio da hospitalidade. É o princípio da hospitalidade que a Bíblia tanto prega para aqueles que estão dentro do povo de Israel. Então, diante de toda essa consideração, o pecado de Sodoma e Gomorra não é o pecado homossexual, mas o pecado da mas é o pecado do prazer pelo prazer. É o pecado de você não proteger quem deveria ser protegido, de uma pessoa que está vulnerável. É o pecado de você aproveitar de uma situação de uma pessoa que estava ali sem proteção e você querer utilizar disso. Então nós podemos dizer que o pecado de Sodoma e Gomorra não é o pecado da homossexualidade, mas sim é o pecado do apego ao poder e da soberba, deles se colocarem como melhor que qualquer outro povo. Este é o pecado. A questão da homossexualidade é um segundo dado, e nós, como nós percebemos, não são homossexuais, mas sim são héteros, pessoas que vivem dentro da cidade e que fazem um ato homossexual. Quando nós pegamos todos os textos bíblicos que falam em relação a Sodoma e Gomorra propriamente dita, nenhum texto bíblico da Bíblia refere-se ao pecado de Sodoma e Gomorra como um pecado homossexual. Todos eles falam que o maior pecado de Sodoma e Gomorra foi porque eles não acolhiam as pessoas que eram de fora, que eles eram soberbos, que eles eram avarentos. O único texto que fala do pecado de Sodoma e Gomorra como um pecado possivelmente homossexual é a carta de São Judas. É a menor carta da Bíblia e, entre aspas, a carta mais insignificante, tem uma página, 2 páginas escrita, e não dá para se entender categoricamente que Judas fala de uma relação sexual. E mesmo se ele falasse, ele não deu ênfase à relação homossexual. Ele fala de uma relação sexual generalizada. Então o termo que ele utiliza é prostituição e libertinagem. Então veja, nenhum dos dois está ligado à questão do homossexual. Ele falou de termos genéricos. O pecado de Sodoma e Gomorra era a prostituição e a libertinagem. E para aqueles que estudam Bíblia, nós sabemos que quando esse termo, prostituição e libertinagem,
eles em nenhum momento são ligados às pessoas que têm relacionamento sexuais, seja hétero ou homo, mas sim está ligado à questão da idolatria. Toda vez que nós falamos que um povo traiu Deus, ou toda vez que nós falamos que o povo traiu a vontade de Deus, ou ele acabou adorando outros deuses, na Bíblia usa a palavra prostituição. Vocês prostituíram-se, acabaram adorando outro Deus. Vocês estão vivendo na libertinagem, estão adorando deuses que não é propriamente. Então, quando na carta de Judas está falando que o pecado de Sodoma e Gomorra era um pecado de libertinagem, de prostituição, não dá para dizer que é homossexual, até mesmo porque esses dois termos são termos genéricos e talvez estejam ligados mais a um contexto de idolatria ao qual Sodoma e Gomorra vivia do que a questão da homossexualidade. Como disse, Sodoma e Gomorra havia se pervertido, abandonado os ensinamentos do Senhor Javé, e eles mesmos tinham acabado adorando outros deuses e considerando eles mesmos os próprios deuses, criando deuses próprios para se adorar. Então vou deixar aqui algumas referências bíblicas, os textos da Bíblia que falam sobre a questão de Gomorra, e você vai poder conferir com seus próprios olhos, que nenhum texto fala que o pecado de Sodoma e Gomorra é o pecado da homossexualidade. Vamos partir para o próximo texto, que é o texto de Levítico. No texto de Levítico nós temos duas passagens bíblicas que falam sobre a questão da homossexualidade. A primeira passagem está em Levítico, capítulo 18, versículo 22. Levítico 20, versículo 13. Quando nós pegamos esses textos, então as pessoas que são fundamentalistas falam que a gente colocou a gente num beco de sinuca, que não tem como se safar desse texto, que o texto é claro. Então, vamos lá à discussão e ver realmente o que o texto está falando, em que sentido ele está querendo dizer. A primeira consideração que nós temos que ter quando nós vamos pegar o livro de Levítico é que ele não é um texto escrito por profetas, não é um texto escrito por pessoas do povo, mas foi um texto escrito por uma classe chamada classe sacerdotal, que é a classe levítica, que se recebeu a herança através de Moisés para o culto, para preparar o culto e cuidar da questão religiosa do povo de Israel. O livro de Levítico é um livro extremamente complicado, porque é através deles que os sacerdotes de Israel gozavam de grande privilégio. Tudo aquilo de privilégio que eles tinham está escrito no livro que foi escrito pela sua própria tribo, né? Aqui então está presente uma imensidão de ritos, vem de costumes de moral até costumes odiernos de higiene, como por exemplo de como lavar a mão, como deve proceder ao lavar a mão, como deve proceder ao sair da sua casa, entre outras maneiras. Esse texto é um texto trabalhoso, porque de todos os textos que nós trabalhamos até agora, é um texto carregado de linguagem simbólica, como se fosse algo direto e algo reto. Ou seja, aquilo que está escrito é aquilo que está valendo. Mas por trás desse direto e reto, há um contexto cultural específico que a gente precisa conhecer e que a gente precisa debater para tentar entender esse texto, senão o texto perde todo o sentido, ele sai da linha daquilo que nós estamos querendo dizer. A primeira questão é que o povo ele não entendia a questão da homossexualidade como nós entendemos hoje. A questão da homossexualidade é tratada de uma outra maneira, sobre uma outra perspectiva e tinha uma outra categoria completamente diferente como a gente entende hoje. Como o texto de Levítico é um texto construído pela classe sacerdotal, então eles procuram salientar qual que é a diferença entre o povo que pertence a Deus Javé e qual a diferença entre o povo que pertence aos outros ídolos. Ou seja, qual que é a diferença entre o culto ao Deus Javé, ao Deus verdadeiro, e ao culto aos ídolos. E diante disso, eles fazem uma série de considerações que só podem ser feitas diante do Deus Javé e não diante dos outros deuses. Porque o Deus Javé é o Deus puro. Então o povo dele tem que ser um povo diferente, com pensamentos diferentes e com comportamentos diferentes. É um texto que procura ressaltar o aspecto masculino. O homem é a cabeça da casa. Ele que está à frente do povo. É ele quem puxa o povo para frente, para diante de Deus. Tudo aquilo que serve para ressaltar a masculinidade aqui é tido como privilégio. Tudo aquilo que é tido como algo que diminui a masculinidade é tido como fora ou é tido como errado. Então, a questão de Levítico é que o homem ele é soberano. A mulher é sua subjugação. Ou seja, ela é objeto do homem. Por isso que depois São Paulo vai falar um pouco isso. O homem pertence à mulher e não a mulher pertence ao homem. E São Paulo vai utilizar um pouco dessa linguagem para dizer o seguinte, que o homem é a glória de Deus do mesmo modo que a mulher é a glória do homem.
e por isso que a mulher está submetida ao homem, porque o homem pertence a Deus e a mulher pertence ao homem, porque não foi o homem que foi criado da mulher, mas a mulher que foi criada do homem, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então veja só, é uma construção ideológica equivocada completamente diante da realidade ao qual nós encontramos, propriamente dita, dentro da Bíblia. Então é nesse sentido que está proibido a relação homossexual. Veja, tudo aquilo que coloca em perigo a autoridade masculina, tudo aquilo que coloca em perigo aquilo que o homem representa como chefe da casa, é excluído da realidade propriamente dita. Então, a homossexualidade aqui, ela não é proibida como ser algo biológico. É errado biologicamente ser homossexual. Mas segundo um padrão cultural, onde a masculinidade ela está acima de tudo. E tudo aquilo que coloca em perigo a masculinidade deve ser evitado. Porque senão o homem torna-se igual à mulher. E tornar-se igual à mulher não é muito bem visto. Veja, então é pecado o homem se deitar com outro homem, não porque é errado em si só. É errado por causa da mulher. Veja, o homem não pode se deitar com outro homem como se fosse mulher. Acha, eu, todo homem másculo, me deitar como se fosse uma mulher? Não, mulher é inferior a mim, então eu não posso me deitar com outra pessoa como se fosse mulher. Então o Levítico não está falando de algo biológico, está falando de algo cultural. A segunda questão, lembrando que o livro é um livro religioso. Então ele procura diferenciar os cultos religiosos com o culto. Então eles procuram diferenciar os cultos aos ídolos com os cultos ao Deus Javé. A questão da relação homossexual sempre foi muito presente. A masculinidade é tão importante que o Deus Javé ele tem para si homens ativos, homens másculos. Então não pode ter relacionamento homossexual naquele povo que pertence a Javé, porque nós não somos um povo efeminado, como as mulheres são efeminadas. Nós somos um povo ativo, somos um povo másculos, homens, e por isso então o relacionamento homossexual é deixado de lado. Então não se trata de uma preocupação moral, ética, mas se trata apenas de uma questão cultural, de um povo que quer se diferenciar do outro povo. Então se deitar-se com outro homem é abominável. Lembrando que, mais uma vez, nós podemos dizer que toda vez que a palavra abominável, prostituição, está referindo-se mais à idolatria do que propriamente à sexualidade dentro da Bíblia. Quando nós, por exemplo, na Bíblia, a Bíblia tem muito disso, por exemplo, porque Deus criou, são 7 os sacramentos, são 7 os dias da semana, são 7 os dons do Espírito Santo. Porque o povo do deserto passou 40 anos no deserto, Jesus passou 40 dias sendo testado no deserto, Jonas passou 40 dias dentro da barriga de uma baleia. Então veja, não são coincidências. A Bíblia usa de certos artifícios em todos eles para dar uma significativa. Tudo isso tem um significativo. Toda vez que a palavra aparece a palavra abominável, está falando não simplesmente algo que está acontecendo ali. Esse algo é abominável. Abominável na Bíblia significa nós traímos a Deus. Está ligado mais à idolatria. Um pouco antes dessa proibição do homem deitar-se com outro homem, que isso é abominável, Levítico está falando de vários outros relacionamentos. E talvez essa é uma das únicas observações que eu vou fazer, que não é tão de grande relevância, mas é importante a gente pensar a respeito disso. Por exemplo, ele fala de não ter relacionamento sexual com a sua irmã, de não ter relacionamento sexual com a sua mãe, de não ter relacionamento sexual com o animal. Inclusive, quando ele fala de relacionamento sexual com o animal, ele fala que o animal deve morrer e a pessoa também deve morrer. Agora, que culpa tem o animal do homem ter abusado dele, né? Então veja só o quanto que é equivocado a ideia. Porém, quando ele fala do homem deitar-se com outro homem, ele não usa a palavra relacionamento sexual. Então isso dá a entender que ele não está falando propriamente de um relacionamento como a gente tem nos dias de hoje, de algo natural, de um homem que nasceu gay. Mas simplesmente ele está entendendo aqui como se fosse algo que a pessoa pudesse gostar ou deixar de desgostar, como se a pessoa não fosse gay, mas deitasse pelo prazer. Então ele não está falando de um relacionamento. De novo a gente entra naquela diferença, ele está falando de um ato homossexual e não de um relacionamento homossexual segundo a natureza e não segundo as circunstâncias propriamente ditas. Então, levando em consideração que Levítico ele tenta salvar a masculinidade acima de tudo, do homem varão, do homem que manda, do homem que comanda, do homem que é másculo. Então, nesse contexto é que a homossexualidade ela é proibida.
também levando em consideração que é um livro religioso. Ele procura diferenciar, então, a masculinidade de Javé com as masculinidades dos outros povos. Então, o povo de Javé é guiado por homens ativos, por homens másculos, e não por um afeminadinho, que isso perderia toda a característica do povo guerreiro que conquistou, que destruiu exércitos em nome de Javé, certo? Então, se por um lado a proibição de comer carne, da questão da mulher menstruada, que a mulher não é objeto do homem, isso pode ser revogado, por que não a questão da homossexualidade também ser entendido dentro de um contexto específico, dentro de um parâmetro específico? E querer aplicar uma ideia de um povo que é seminômade, pegar as ideias que eles tinham e aplicar numa realidade construída, pensada e refletida, é um pouco equívoco, né? É dizer que nós estamos voltando ao período dos seminômades. Vamos falar então sobre a questão da homossexualidade no Novo Testamento. O curioso é, se a homossexualidade era tão evidente e algo tão pecaminoso, por que só São Paulo afirma sobre isso? Por que Jesus nunca tocou no assunto? Ou porque os apóstolos mesmo nunca isso fez parte das suas pregações? Porque somente São Paulo, que nem conviveu com Jesus, não o conheceu, não ouviu as suas pregações, falou a respeito que São Paulo trabalhou e teve que argumentar muito nas suas cartas que ele também era apóstolo como os outros apóstolos, porque as comunidades cristãs não aceitavam São Paulo. A postura de São Paulo é uma postura controversa e a gente precisa conversar a respeito dele, porque apesar dele ter recebido a revelação divina e ter tornado-se um dos maiores pregadores do Evangelho de Jesus Cristo de seu tempo, isso não tira a possibilidade dele de cometer alguns erros e também dele se equivocar-se em relação a alguns assuntos. E é o que a gente vai ver hoje. Será que o Novo Testamento com Paulo está correto em afirmar que a homossexualidade é pecado? Diante disso, nós temos a primeira carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, 18 a 32. Paulo ele escreve a uma comunidade específica com alguns problemas específicos. A comunidade dos romanos haviam se perdido e havia um culto ao corpo de modo exacerbado. As pessoas estavam se prostituindo-se de uma maneira. E a segunda questão que estava cedendo a algumas idolatrias. O povo estava cedendo às idolatrias do imperador e aos deuses que eles tinham se instaurado no meio, esquecendo o primeiro anúncio de Paulo a respeito de Cristo. E aconteciam alguns outros problemas, como por exemplo, deturpação da mensagem de Cristo, ou deturpação do Evangelho. Aquilo que Paulo havia pregado de uma maneira, as outras pessoas vieram pregar de uma outra maneira completamente diferente, e o povo estava confuso. Lembrando que nesse período, o imperador era Calígula, e ele era um imperador extremamente carnista, ou seja, o sexo estava como que banalizado, e todas as pessoas já não viam mais o sexo como algo divino, ou como algo estabelecido por Deus, mas o sexo pelo sexo, o prazer pelo prazer. Então, como Paulo vai falar sobre abandonar a relação natural, ele não está falando da relação natural como nós entendemos hoje. Por exemplo, para Aristóteles, o homem é político por natureza. Essa natureza não significa que é algo substancioso, faz parte da natureza. Ele está falando de algo mais circunstancial. Neste primeiro momento, Paulo não condena a homossexualidade segundo a sua natureza, mas em um momento específico, onde as relações naturais eram deixadas de lado. Ou seja, o sexo estava banalizado. Ele não está falando da relação natural de um homem para com mulher como se fosse parte da sua essência. Natural é aquilo que fazia parte do cotidiano, é aquilo que era naturalmente parte da sociedade. Então ele não está falando de algo substancial, mas ele está falando de um caso específico. Então, naquela comunidade, o sexo estava banalizado, não era só a questão da homossexualidade. Os homens deitavam-se com outros homens, mesmo sendo hétero. Então era o sexo pelo sexo, o prazer pelo prazer. Então, mas aqui é a questão da idolatria do corpo. Lembrando que a idolatria, como nós vimos no outro texto, é uma questão recorrente nos textos sagrados, principalmente neste contexto onde o Império Romano é quem dominava, e o Império Romano tinha os seus próprios deuses, e eles tinham que todo momento lutar contra esses deuses. Então, aqui nós temos duas questões que a gente precisa discutir. Primeiro, a questão da idolatria, como a gente já viu. Eles entendiam que a relação homossexual deriva de uma idolatria, não de algo natural, não que a pessoa tenha nascido disso, mas por ela ter se perdido do caminho de Deus, então ela se tornou homossexual. E a questão também do sexo pelo sexo.
por causa de Calígula, que era um imperador totalmente devasto, mundano, ele não acreditava nas verdades do evangelho, então as pessoas estavam banalizado o sexo. Um segundo contexto que a gente precisa levar em conta é o que estava acontecendo. Não era o relacionamento de duas pessoas adultas que se amavam, que nasceram homossexuais. Era um homem mais velho que se relacionava com um jovem. Então as pessoas na época se relacionavam com jovens. Lembrando que na Grécia, uma forma de transmitir o conhecimento era o mestre deitar-se com o seu discípulo. Ou seja, era um homem adulto formado com família que se deitava com um jovem. Então, logo, Paulo atribuiu a relação homossexual justamente à questão da idolatria. Nesse contexto todo, onde o sexo era visto apenas não numa relação natural. Então, como a gente pode perceber, Paulo não está falando de algo biológico, mas dentro de um contexto cultural. Obviamente, quando você olha para uma comunidade e vê o sexo banalizado, obviamente que ele vai condenar a relação homossexual. Lembrando que Paulo atribui a homossexualidade não como algo de... Ele entende a homossexualidade de maneira completamente diversa daquilo que nós entendemos hoje. Ele não sabe que a pessoa nasce homossexual. Ele entende que, por ter deixado a Javé de lado e ter entregado a idolatria do corpo, a idolatria aos outros deuses, o sexo se banalizou, os homens se banalizaram e por isso que eles estavam deitando um entre o outro. Se voltassem para Deus, eles deixariam de ser gay. Então, ele atribui de modo equivocado e errado a homossexualidade a um padrão cultural e não como algo biológico. Ele entende a homossexualidade dentro de um contexto específico, de uma maneira totalmente específica e totalmente diversa. Em uma segunda carta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, Paulo vai afirmar: os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se iludam, nem os imorais, nem os idólatras, nem os efeminados, nem os sodomitas. Este texto é um texto um pouco complicado, porque parece que Paulo cerca o feixe e realmente ele está falando da questão da homossexualidade. Tanto desse primeiro texto, tanto desse texto quanto do primeiro texto, quando nós discutimos. Esse problema deriva-se do grego. Nesse segundo texto, há duas palavras presentes que foram traduzidas de maneiras equivocadas para o português. A palavra malakoi e a palavra alcenokoitai. As duas palavras não têm uma tradução muito precisa para a nossa linguagem. Por isso, alguns tradutores bíblicos traduziram malakoi para efeminado e alcenokoitai. Eu já vi 3 traduções. Já vi uma tradução falando de homossexualidade, sendo que o termo homossexualidade foi criado só em 1964, e o outro texto foi traduzido por sodomitas, fazendo referência a Sodoma e Gomorra, que morreram por causa da homossexualidade. Então, o termo malakoi, ele pode ser traduzido por mole, por algo não muito firme. Não que isso necessariamente tenha a ver com a questão da homossexualidade. A palavra alcenokoitai não tem muito bem uma tradução específica, porque é o neologismo de São Paulo. E por isso que traz a tradução muito difícil. Não tem como traduzir essa palavra para o português. Ela não existe. E a sua utilização ali é meio imprecisa. E os teólogos não conseguem utilizar uma palavra ali. Então, como a palavra anterior, molokai, falava sobre moleza, sobre algo que é mole, algo que não ser muito firme, relacionado ao ser humano, logo eles traduziram molokai como afeminado e ideologicamente alcenokoitai como se referindo aos homossexuais ou sodomitas. Então vejam só, são duas traduções equivocadas. Primeiro, que uma pessoa mole, uma pessoa não firme, não é necessariamente uma pessoa homossexual. Pode ser não firme nas suas atitudes, nas suas opiniões, na sua maneira de postar. E alcenokoitai, como eu já disse, não tem uma tradução. Então beberam do termo que veio antes e traduziram para homossexual, que é equivocado porque o termo homossexual surgiu somente em 1969. É um termo totalmente complicado. Então, até inclusive nesse texto, não tem como falar que São Paulo esteja falando da condição homossexual. E mesmo que isso fosse verdade, mesmo que ele estivesse falando da questão da homossexualidade, sua carta, ele está preocupado com a idolatria que invadiu a comunidade de Coríntios. Eles abandonaram o Deus Javé, estavam praticando outras formas de pensamento,
haviam outros evangelhos sendo pregados ali no meio deles, e a maior preocupação de São Paulo era ratificar o evangelho de Jesus Cristo, fazendo com que eles abandonassem a idolatria. Lembrando que, na Bíblia, de uma maneira ou de outra, eles sempre associaram a homossexualidade. Eles sempre associaram, por perceberem que na Grécia havia relação homossexual, que em Roma havia relação homossexual, então eles atribuíram instantaneamente homossexualidade a uma atitude pagã, não como algo natural, como algo que a pessoa de nascença, mas de uma maneira equivocada eles acreditavam que se a pessoa se afastasse de Deus, ela se tornaria homossexual. Então veja, não é algo biológico, é algo cultural. Eles estão mais preocupados com algo religioso do que propriamente ético ou propriamente biológico. A mensagem central que São Paulo está querendo dizer nessa carta e que não pode ser equivocada é que ninguém deve julgar ninguém. Ele vai colocar sobre a verdadeira espírito, que ninguém deve se colocar no posto de Deus, se colocar no lugar de Deus para julgar as outras pessoas e dizer quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Ou seja, a principal mensagem do Evangelho é deixada de lado para se colocar uma condenação às pessoas homossexuais. E a gente acaba deturpando a mensagem do Evangelho de Cristo. Então, de uma maneira geral, quando a gente pega os textos bíblicos, não tem como afirmar categoricamente que os textos condenam a questão homossexual, porque tudo está dentro de um contexto. E não é um contexto muito claro, sempre é um contexto conturbado. Ou a homossexualidade está ligada à idolatria, ou não é um homossexual, são atos homossexuais, são héteros que têm relações homossexuais, ou está ligado ao culto religioso, à questão da idolatria. Então não tem como falar que a Bíblia condena a homossexualidade de modo natural. Até mesmo porque os autores bíblicos não têm a concepção que a pessoa nasce gay. Para eles, como eu já disse, a pessoa tende a atos gays porque estão fora de Deus. Foi, por exemplo, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. As pessoas eram héteras, mas estavam querendo ter relações homossexuais porque estavam longe de Deus. Então, ou seja, São Paulo percebeu que aquela realidade de idolatria propiciava a relação homossexual, o que não é verdade, certo? Então, diante disso, nós precisamos fazer algumas considerações formais. A Igreja ensina que aquelas pessoas que se sentem homossexuais devem praticar o celibato para manter-se santamente. Olha, nem todas as pessoas são chamadas ao celibato. Não é só, nem como todo hétero não é chamado ao celibato, simplesmente alguns e por isso se tornam sacerdotes. Não é por isso que todos os homossexuais são chamados ao celibato. Alguns são chamados e outros não são chamados ao celibato. Nós precisamos ter diante de Deus clareza para decidir. Se eu for abraçar o celibato, devo abraçar conscientemente, não por ideologia, mas por vocação e por chamado de Deus. Sabendo que cada um de nós devemos estar diante de Deus de coração verdadeiro, sincero e contrito, olhando para Deus como criatura que quer adorar o Criador. A mensagem do Evangelho, que é amor, caridade, compaixão, amar a Deus sobre todas as coisas, está acima de qualquer realidade. Isso não é uma norma para héteros, isso é uma norma para o ser humano, independentemente se a pessoa é hétera ou se é gay. Nós devemos olhar para a Bíblia, adorar a Deus e voltar para Deus como filhos prediletos. Lembrando que a mensagem do Evangelho é uma mensagem para todos, independentemente da sexualidade. A maioria das partes LGBTs são impedidas de ter uma vivência religiosa, porque sentem-se fortemente influenciados por pregações que os colocam como se fossem a expressão própria do demônio aqui na Terra. E isso faz com que eles morram espiritualmente para Deus e para a Igreja. É preciso que a Igreja repense o modo de anunciar o Evangelho, porque essa pregação de que Deus condena o pecado e não um pecador, e por isso o homossexual, se ele nasce um homossexual, não tem problemas, ele não pode praticar, não convence e não atrai, e pelo aquilo que nós estudamos na Bíblia, não condiz à verdade. Nós não estamos procurando uma maneira de se adequar, da Bíblia se adequar a nós, mas estamos numa investigação profunda, e é preciso parar desse medo. Portanto, é preciso que nós saibamos, conheçamos e abramos para o maior número possível de pessoas esse debate, para entendermos como realmente o que a Bíblia está dizendo e sem ter medo de abrir um novo horizonte. São Paulo, em suas cartas, fala que não precisamos de pregadores que reproduzem a palavra de Deus, mas que a interpretem verdadeiramente e
e a semeie no coração das pessoas. É isso que nós precisamos fazer, semear a palavra de Deus verdadeiramente nos corações das pessoas.